18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Olá, muito boa noite para você ligado aqui na 100.7 FM Rádio Mix Manaus. Começa agora o programa 18 horas de hoje, sexta-feira, dia 27 de fevereiro de 2026. E eu na apresentação, Kennedson Paes, e não estou sozinho, estou com ela, Nathalie Moraes. Boa noite, Nathalie. Muito boa noite para você, Kennedson Paes. Sextou com muita informação aqui no 18 horas, na 100,7 até as 7 da noite. Nós temos um encontro marcado com as principais notícias aqui da nossa região. E para você, galera que tá acompanhando a gente aqui na Rádio Mix Manaus, pro nosso programa ficar ainda mais sensacional, só com a sua companhia, mandando aquela mensagem de texto, uma foto, um vídeo, falando como é que tá a volta para casa, interagindo com as informações que rola aqui no 18 horas. Você pode mandar uma mensagem de texto para 994887592. Inclusive, quero mandar um abraço pra turma de Direito do CIESA que tá acompanhando a gente aqui no 18 horas, Nathalie. E eu vou aproveitar o gancho e mandar um abraço aí pros amigos, né? Os motoristas de aplicativo que estão sempre ligadinhos aqui na 100,7, Kennedson Paes. Mas falando sobre o nosso WhatsApp, né? O 994887592, a gente quer saber dos nossos ouvintes o que eles pensam dos assuntos abordados aqui no 18 horas. Tem alguma sugestão, alguma dica, alguma crítica? Quer participar, ajudar eu e o Kennedson a fazermos o programa 18 horas? Você já sabe, é só enviar pro 994887592 e não esquece de seguir a gente nas redes sociais no @18horasnews. Trânsito. 18 horas e 4 minutinhos, Kennedson Paes. A gente sabe que sexta-feira o trânsito é sempre bastante complicado. Daquele jeito, carregado. Mas a gente vai agora saber como é que está na real com ele, André Meirelles, que já está nas ruas aqui da nossa capital com o carro do 18 horas. Muito boa noite para você, André Meirelles. Como está o trânsito nessa sexta-feira? Trânsito carregado nas zonas sul e oeste aqui de Manaus. Esse comecinho de noite, hein, Nathalie, Kennedson, boa noite para vocês, aos ouvintes que nos acompanham aqui na 100.7. Olha, a Avenida André Araújo, no sentido Coroado, o trânsito segue carregado, com lentidão e retenção por conta aí dos semáforos ao longo do trecho. Na Avenida Humberto Calderaro, a situação também é de trânsito intenso, com vários pontos de lentidão, especialmente nas proximidades do CSU do Parque 10. O fluxo fica mais concorrido por conta da divisão dos motoristas ali, que parte segue ali pela Rua Maneca Marques para acessar a Avenida Maripiranga e outra que dobra à direita em direção à Perimetral 2 no sentido Parque 10. Agora, pela zona oeste aqui da capital amazonense, a Avenida Brasil no sentido centro-bairro também apresenta trânsito carregado para quem segue em direção à Vila da Prata e Compensa até as proximidades da Prefeitura de Manaus. O deslocamento é lento e exige paciência dos condutores. Para encerrar aqui, tem outro ponto também que os condutores puder evitar a Avenida aqui São Jorge, também no sentido bairro, completamente congestionado. Nathalie, Kennedson. Mix. Vamos aos destaques de hoje. Ex-policial militar é fuzilado dentro de casa no Tarumã, caso que escancara a escalada de violência em Manaus. Senador Omar Aziz lança plano de desenvolvimento e chama Davi Almeida de prevaricador durante evento em Manaus. Isso daí acaba acendendo essa disputa acirrada pelo governo do estado do Amazonas. Atenção, a conta de água vai ficar mais cara em Manaus e o reajuste já passa a valer agora a partir do mês de março. E na entrevista de hoje, no 18 horas, vamos conversar com a psicóloga Carolina Omena sobre a saúde mental feminina. 18 horas. Começa agora o seu programa 18 horas de hoje, sexta-feira, Nathalie Moraes, 27 de fevereiro de 2026. Você está ouvindo 18 horas. A gente abre o 18 horas com um retrato cruel da realidade. A segurança pública do Amazonas está fora do controle na gestão do governador Wilson Lima. A sexta-feira, Nathalie, mal começou e já foi de extrema violência e fez mais uma vítima aqui na nossa cidade de Manaus. Isaac Simões da Silva, de apenas 29 anos, gente. Ele foi assassinado a caminho do trabalho, mesmo depois de ele entregar o celular aos assaltantes. Isso aconteceu na área da zona centro-sul de Manaus. Imagina a situação. Foi nas primeiras horas da manhã dessa sexta-feira, Kennedson. Esse rapaz de 29 anos foi morto com um tiro no rosto em plena luz do dia.
Um crime frio que mostra pra gente o nível de barbárie e a sensação de impunidade que infelizmente vem tomando conta da nossa cidade. Esse caso é revoltante, Nathalie, mas infelizmente não foi o único caso de violência nesta sexta-feira. Pouco tempo depois do latrocínio, lá na área da zona oeste de Manaus, também houve uma situação terrível. A zona oeste viveu uma execução com características de guerra, Nathalie. Isso eu vou explicar o porquê. Porque um ex-policial militar, identificado como Francisco Marques dos Reis, conhecido como Max Bombado, ele foi fuzilado, Nath, dentro da própria casa dele lá no bairro Tarumã. As imagens das câmeras de segurança registraram tudo o que aconteceu ali dentro do imóvel e elas são verdadeiramente, Kennedy, são pais impactantes, mostrando ali pelo menos 4 homens armados e encapuzados invadindo essa residência. Agora, para você que não está nos acompanhando pelo YouTube, consegue visualizar exatamente o momento em que esses criminosos aparecem. Não dá pra gente colocar o áudio aqui devido ao áudio ter muitos ruídos na comunicação, mas dá pra gente conseguir identificar, Nathalie, que logo nos primeiros segundos do vídeo de câmera de segurança dá pra ouvir que um dos suspeitos que participou desta ação criminosa, ele diz que é polícia, ou seja, perdeu polícia. E aí logo em seguida esses homens eles aparecem fortemente armados, eles estavam com equipamentos de grosso calibre como fuzil, 2 deles estavam portando fuzis, aqueles bem semelhantes utilizados pelo Exército Brasileiro, e outros 2 comparsas estavam armados com pistolas. O Max, ele estava sentado em uma cadeira quando ele é surpreendido por esse grupo de homens e depois ele foi encaminhado para dentro da casa dele e atingido com diversos disparos, ou seja, metralhado com tiros de fuzil, Nath. Um crime bárbaro, mostrando pra gente mais uma vez a frieza da ação dos bandidos aqui na nossa cidade. E não há discussão, não há reação. Foi uma verdadeira o vídeo, para quem pôde assistir, né, através das redes sociais, quem chegou a receber, não resta dúvida, Kennedy Sampaio, que foi um caso de execução. Os criminosos atiraram e logo em seguida, na mesma rapidez que eles entraram no imóvel, eles saíram dali de forma muito ágil. Agora o detalhe, Nathalie Moraes, é porque eu já adiantei a respeito sobre aqueles áudios no início das imagens de câmera de segurança. Outro detalhe também que foi observado por especialistas em segurança pública é que a forma como o crime aconteceu, a forma como cada um daqueles suspeitos eles agiam durante a ação, indicam que possivelmente sejam pessoas treinadas, pessoas habituadas para poder atuar na segurança pública. Ainda nessas imagens, gente, que foram divulgadas pelos próprios familiares, dá pra gente identificar que além do Max Bombado, também tinha um outro homem identificado como César. Ele, ao chegar ao local, né, devido aos criminosos terem chegado ao local, renderam ele também junto com o Max, colocaram ele dentro de um carro e em seguida também assassinaram essa vítima, Nath. O corpo do ex-policial ficou ali dentro do imóvel e o do segundo homem do lado de fora, já que ele foi assassinado ali dentro do veículo, e tudo isso também aconteceu na manhã dessa sexta-feira em plena luz do dia. E esse tipo de crime mostra o nível de organização, o poder de fogo desses criminosos que estão atuando aqui no nosso estado do Amazonas, enquanto a população, infelizmente, acaba assistindo calada e com muito medo, Nathalie, até às vezes trancadas dentro de casa, com medo dessa escalada da violência. E como se não bastasse esses casos, teve mais um escândalo envolvendo a polícia militar. Kennedy Sampaio e ouvintes, pelo menos 6 policiais foram presos com cerca de 3 toneladas de entorpecentes. Toda essa droga foi encontrada com os policiais também na zona oeste de Manaus, no bairro Tarumã. Ou seja, 2 casos, né? A gente tem 2 casos de grande repercussão envolvendo crime organizado no mesmo bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. E além disso, Nathalie, a gente tem as informações que os policiais, esses policiais acusados eles são acusados de integrar o tráfico de drogas, um fator que é muito grave e que expõe esse apodrecimento de não todos, Nathalie, mas de uma parte dessa força de segurança, né, uma parte dessas instituições, e também a gente percebe, é nítida a fragilidade desse comando da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas. Infelizmente, né, Kennedy, não é de hoje que a gente vem denunciando situações parecidas como essas, crimes, execuções e escândalos
escândalos que escancaram o avanço do crime organizado e a falta de resposta por parte das forças de segurança pública aqui no Amazonas. A gente noticiou, Nathalie, no início de fevereiro, inclusive aquele foguetório que teve da nossa cidade, que todos os anos acontece, que não é mais um negócio assim que acaba surpreendendo a população. Eu diria cada trimestre, assim, qualquer festa, né, que seja relacionada a esses grupos criminosos, infelizmente eles já tomaram conta e fazem isso porque sabem que no final das contas acaba dando em nada. Pois é, só que a população se sente muito insegura, né, gente? Fala pra gente o que você acha sobre esse assunto de segurança pública. Manda uma mensagem para o nosso WhatsApp, manda uma mensagem para o nosso Instagram, @18horasnews, e interage com a gente sobre esse tema. E pra gente entender esse cenário que nós estamos passando de caos na segurança pública e o que está por trás dessa escalada da violência, a gente ouviu o Coronel Amadeu Soares, ele que é especialista em segurança pública, e traz mais detalhes pra gente. Vamos ouvi-lo. Boa noite, Nathalie. Boa noite, ouvintes da Rádio Mix. Bom, Nathalie, eu vejo com muita preocupação. Na mesma semana, quase 10 policiais militares presos transportando drogas para o crime organizado. Isso daí merece uma investigação séria, uma investigação robusta, porque não tem como nós tolerarmos isso. A sociedade não aguenta mais. Agora, isso também é reflexo de um governo que, para cada um acerto, tem 100 exemplos de corrupção, 100 escândalos, e aí você fica complicado. Afinal de contas, as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Então, já passou da hora do Ministério Público tomar uma providência grave com relação a isso, porque isso está muito largado, e quando está muito largado, você não sabe para onde vai. E tá aí, ó, quase 5 toneladas de drogas, e aí você começa a refletir o que isso está impactando na sociedade. Se a polícia agora está do lado do crime, quem vai defender a sociedade? A Liga da Justiça? Não tem como. 18 horas. Por meio de nota, a Polícia Militar informou que as equipes das rondas ostensivas Cândido Mariano atuaram nessa ocorrência, Kennedson. A Polícia Militar do Estado do Amazonas afirmou que não tolera qualquer desvio de conduta por parte de seus integrantes, que serão responsabilizados dentro do devido processo legal nas esferas administrativas e criminal. A corporação disse ainda que atua de forma permanente no enfrentamento ao crime organizado, com providências imediatas e rigorosas, como o afastamento de policiais envolvidos, e reiterou o compromisso com a legalidade, a disciplina e a transparência. Você está ouvindo 18 horas. Kennedson Paes, e além da segurança pública, outro ponto bastante sensível aqui no nosso estado e que realmente é um ponto de discussão, é um ponto de preocupação, é a educação no Amazonas. Isso porque, Kennedson Paes, você acredita que o governador Wilson Lima foi colocado em uma saia justa durante a visita do ministro da Educação, Camilo Santana, que esteve por aqui na tarde desta quinta-feira, e eu acho que não foi muito legal, não. Pois é, Nathalie, até o próprio ministro, ele acabou ficando um pouco surpreso com essa situação. Enquanto o ministro ele cumpria a agenda oficial na cidade de Manaus e também no município de Iranduba, os professores da rede estadual, eles denunciaram a questão de escolas sem merenda escolar aqui no nosso estado, sem cadeiras adequadas e até a falta de professores, gente. Quem traz os detalhes pra gente é a repórter Odinera Araújo. Vamos ouvi-la. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com esse assunto para trazer mais detalhes sobre esse caso, porque, Nathalie, o ministro da Educação, Camilo Santana, ele anunciou aqui no estado do Amazonas um pacote robusto de investimentos do MEC para a construção de pelo menos 27 escolas indígenas no estado. Pelo menos temos uma resposta positiva, né? Exato, Kenneth. Inclusive, o Amazonas lidera aí o número de escolas previstas à frente de Roraima, que também terá pelo menos 23, e também do Amazonas
Amapá, com 17 escolas. Todas essas obras que a gente está citando aqui agora, elas fazem parte do novo Programa de Aceleração e Crescimento do governo Lula, o novo PAC, que prevê pelo menos 117 novas escolas em todo o Brasil, com investimentos que somam aí 785 milhões de reais. E segundo o MEC, as novas escolas, elas vão respeitar a identidade cultural e também o modo de vida das comunidades indígenas. Esse anúncio, ele reforça a promessa de reduzir desigualdades históricas e amplia o acesso à educação de qualidade para os povos originários na região norte, Nathalie. 18 horas. Kenedson Paes, agora sim a gente vai ouvir a matéria sobre o fecho aí que o governador Wilson Lima recebeu pelos professores durante a visita do ministro da Educação, Camilo Santana, aqui na nossa capital nessa quinta-feira, na reportagem de Odiné Araújo. Foi uma saia justíssima, viu? A abordagem do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, o Sinteam, foi durante a visita do ministro da Educação, Camilo Santana, à Universidade Federal do Amazonas. A UFAM está passando por obras de mais de 15 milhões de reais com recursos do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e o ministro foi fiscalizar o investimento. Aí a presidente do Sinteam, professora Ana Cristina Rodrigues, furou o bloqueio e expôs a ineficiência da gestão Wilson Lima na educação aqui do Amazonas. A presidente do sindicato denunciou ao ministro Camilo Santana a situação crítica das escolas estaduais. Falta de merenda, falta de cadeiras com alunos sentando no chão para assistirem às aulas, falta de professores e o aumento de 25 minutos na carga horária diária dos docentes. Ministro, as escolas da rede estadual estão sem merenda, sem carteira, estamos aqui pedindo a sua ajuda. Precisamos da intervenção do governo federal. Ministro, nós precisamos conversar com o senhor. O governo do estado não cumpre e não honra o que o MEC determina. As escolas estão sem merenda, nós estamos sem carteiras para os alunos sentarem, estão dividindo carteira, aluno no chão, fora as outras atrocidades. Foi aumentado a carga horária dos trabalhadores em 25 minutos e nós estamos com um caos na educação do estado do Amazonas. Nós precisamos da sua ajuda. Segundo a presidente do Sinteam, Ana Cristina Rodrigues, a realidade das escolas estaduais é de abandono total. Por isso, o sindicato pede que o Ministério da Educação investigue para onde está indo o dinheiro da merenda escolar aqui no Amazonas. No âmbito estadual, nós já pensamos denunciar, porque aqui dentro do estado não anda. Aqui não anda, infelizmente. Então, nós queremos que a CGU faça essa fiscalização e que nós comecemos a saber para onde está indo, de fato, a merenda dos nossos alunos. E isso é no estado inteiro, porque Manaus é uma extra maior, tem maior número de escolas que acontece isso, e nós estamos vendo, nossa, imagina lá em São Gabriel, que são 7 dias de barco, a merenda passa 40 dias para chegar. Além dessas denúncias, os educadores do Amazonas também estão se mobilizando para tentar serem recebidos pelo governo do estado ou mesmo pela Secretaria de Educação para negociar a data base da categoria, que é 1º de março. Mas, a exemplo dos anos anteriores, eles não conseguem abrir diálogo com o governo. O medo é o calendário eleitoral. É que, pela legislação, aumentos reais não podem ser concedidos nos 180 dias que antecedem as eleições. Ou seja, se o governo não negociar agora, pode não negociar depois. E quem paga essa conta? Mais uma vez, são os profissionais da educação e, claro, os alunos da rede pública de ensino. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas e 21 minutinhos, Kenedson Paes. No início do programa eu disse que a gente ia ter que preparar o bolso, porque tem conta ficando mais cara. E dessa vez eu tô falando aí da conta de água. A nova tabela da concessionária Águas de Manaus aplica aí um reajuste de cerca de 5,52% em todas as categorias da tarifa social, também ao setor indústria
industrial. E na tarifa social, por exemplo, o metro cúbico ele subiu de R$ 3,04 para R$ 3,20. Já na categoria residencial, a faixa inicial passou de R$ 6,08 para R$ 6,41. E essas mudanças começam a valer na fatura já agora do mês de março. E todo o impacto vai depender do consumo de cada residência. O repórter André Meirelles tem mais detalhes pra gente sobre o assunto. Muito boa noite, André. A Prefeitura de Manaus deve recorrer da decisão, é isso? É isso, a Prefeitura informou que a Procuradoria-Geral do município vai recorrer do reajuste. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, a agência reguladora do município disse que o aumento foi aplicado sem aval definitivo do órgão. Já por meio de nota, a Águas de Manaus informou que o reajuste está previsto em contrato e segue os critérios regulatórios. Segundo a empresa, o cálculo leva em conta a inflação, custos operacionais e investimentos no sistema. A concessionária também informou que a tarifa de esgoto passa a corresponder a 80% do valor da água, conforme o modelo regulatório vigente. A nova tabela da concessionária Águas de Manaus aumentou o valor do metro cúbico da água em todas as categorias. Entre essas categorias, tem a tarifa social, residencial, comercial, industrial e poder público. A única exceção foi a tarifa 10. Aí o novo valor começa a valer já agora nas faturas do mês de março. E o impacto final vai depender do consumo de cada imóvel. Mas, no fim das contas, é o consumidor que vai sentir no bolso. E a discussão sobre o reajuste ainda promete novos capítulos. Isso porque, segundo o advogado especialista em direito público, o Maicon Viana, afirma que a concessionária vem cometendo uma série de irregularidades. A empresa concessionária de águas está cometendo diversas irregularidades contra o consumidor, seja através de fiscalizações fraudulentas ou aplicação de multas indevidas. Essa multa é indevida, tendo em vista que as fiscalizações ocorrem de maneira unilateral, ou seja, sem a presença do consumidor no ato da inspeção local, não oportunizando o princípio do contraditório e ampla defesa. Outra irregularidade é que a empresa inclui de forma automática a multa indevida na fatura mensal de consumo, o que é totalmente proibido por lei. Então tá aí, o advogado afirma que o consumidor que se sentir lesado pode anular a multa na justiça e solicitar indenização por danos morais. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Política. 18 horas e 24 minutinhos. Kennedy Sampaio chegou um dos meus momentos favoritos aqui no programa. Isso porque a gente sabe, anos de eleição e aqui, quando a gente fala do cenário local, tá pegando fogo, meu amigo. E hoje, inclusive, o senador Omar Aziz, pré-candidato ao governo do Amazonas, lançou aí um livro com um plano estratégico de desenvolvimento, né? E aí, Kennedy Sampaio, esse lançamento teve vários desdobramentos. Conta tudo pra gente, não esconda nada. Exatamente, Nathalie Moraes, muito boa noite novamente pra você, pra todos que chegaram agora aqui no 18 horas, já seja bem-vindo. Vamos falar aqui, vamos bater um papo sobre política local, gente. Esse lançamento foi do Plano Estratégico de Desenvolvimento, identificado como Eixo 01. Esse documento, ele reúne propostas para poder a gente ter uma economia no estado do Amazonas, e também esse projeto, ele defende uma mudança na matriz econômica do estado a longo prazo. Esse que é um plano estratégico do senador Omar Aziz. E segundo o senador, esse texto ele foi construído ao longo de pelo menos 8 meses, com escuta de diversos segmentos da sociedade, e a ideia é criar um programa de estado que tenha continuidade, independente de quem esteja no governo. O lançamento ele aconteceu na Livraria Valer, no Lago São Sebastião, e se reuniu ali um grande grupo de lideranças políticas da nossa cidade de Manaus, além de representantes do setor produtivo. Estiveram presentes nesse movimento, nesse lançamento, o senador Eduardo Braga, deputados federais como Sinésio Campos,
tempos. Estava por ali também Marcelo Ramos, Bi Garcia, Maria Dias, que disse que ia sair do Avante para poder apoiar o senador Omar Aziz, também estava por lá. Estava a Wanda Itoto. Então tinha bastante representatividade da classe política, mas também de empresários, além de vereadores. E até o prefeito do município de Parintins e também diversos outros municípios estavam por lá. O senador Omar Aziz, ele afirmou que o objetivo é poder pensar o desenvolvimento do estado do Amazonas de uma forma estruturada, com foco na geração de emprego, o fortalecimento da economia regional e também o planejamento de longo prazo. Só que essa reunião, Nathalie, esse lançamento não se resumiu apenas nesse lançamento de propostas voltadas ao setor econômico, ao desenvolvimento do nosso estado do Amazonas, mas também se tratou de um momento um pouco mais delicado, um pouco mais que chega a ser sensível ao longo dessa corrida, né? Desse início de corrida pela vaga pelo governo do estado do Amazonas. A gente sabe, é claro, que as pessoas questionaram, o senador Omar Aziz, ele foi questionado a respeito sobre as declarações do prefeito de Manaus, Davi Almeida, e ele disse que acabou dizendo que se disse ameaçado, se sentiu ameaçado e também intimidado. A gente vai ouvir agora, inclusive, a fala do senador Omar Aziz, que respondeu a essas pessoas que o questionaram sobre qual posição dele diante dessas acusações. Vamos ouvi-la. Agora, vamos aqui ter lógica, porque as pessoas, eles colocam uma narrativa e essa narrativa a pessoa tenta que vire verdade. O fato é uma, a narrativa é outra. Vamos para a narrativa que foi feita. Até o dia 24 de outubro do ano passado, todos vocês sabem que o prefeito declarava aos 4 cantos de Manaus que me apoiava e tinha até uma vice para me apresentar. Qual é a lógica de a gente ameaçar um aliado, um amigo? E além disso também, Nathalie Moraes, houve a informação que até o próprio prefeito de Manaus, Davi Almeida, falou aqui no 18 horas que já sabia a respeito sobre esta operação Erga Omnes desde o período de outubro, lá quando foi próximo ao aniversário da cidade de Manaus. E o senador falou a respeito sobre exatamente esse momento que foi citado pelo prefeito Davi Almeida, e ele acusou o prefeito de ter praticado prevaricação porque não teria informado as autoridades a respeito sobre o que ele afirmou que ouviu do próprio senador Omar Aziz. Vamos ouvir novamente o senador Omar. Eu acho que a pessoa que tem compromisso, cria-se um fato, esse fato se torna uma narrativa. Então, ele prevaricou quando disse que sabia de uma operação dia 24 e não denunciou. Ele prevarica quando paga em dinheiro público, dinheiro em espécie, uma agência que não existe. E eu que sou culpado? E para encerrar esse pensamento do senador Omar Aziz a respeito sobre esses questionamentos que ele recebeu da imprensa, o senador, ele confirmou, ele deixou claro, destacou que ele nunca ameaçou ninguém e que processou quem o caluniou e também o difamou a respeito sobre esse caso. Vamos ouvir novamente o senador Omar Aziz. Eu que sou culpado? Fui eu que fui e fez isso por ele? Não, nunca ameacei ninguém, inclusive o parente dele fez essa acusação, eu já processei, espero, se ganhar na justiça, todos os recursos que eu ganhar na justiça por difamação, por mentiras, eu vou doar à Fazenda Esperança. Porque ao contrário de muita gente, eu sempre combati o narcotráfico e traficante e botei na cadeia como secretário de segurança e como governador do estado. Eu não protejo o traficante e nem coloco no meu gabinete traficante. E como a gente está falando de bastidores da política, Nathalie, as informações que ficam ali por trás dos bastidores, ficam atrás das cortinas, aqueles detalhes é o que a gente traz aqui no 18 horas, né? O senador Eduardo Braga, do MDB, ele participou desse lançamento do plano de governo do senador Omar Aziz, que atualmente é pré-candidato ao governo do estado do Amazonas. E por que isso tudo chama atenção? Porque a presença do senador chega a ser um ponto também que gera questionamento sensível, né? Porque o próprio prefeito de Manaus, Davi Almeida, ele afirmou que esperava esse apoio do senador Omar Aziz durante essa disputa do ano de 2026. Só que nos últimos períodos, o senador Eduardo Braga, ele já tinha destacado que, olha, eu luto pela conciliação dos dois.
não queremos divisões. Esse que era o papo do senador Eduardo Braga. E agora a gente tem essa informação. O senador Eduardo Braga estava nesse lançamento do projeto do senador Omar Aziz, estava ali como convidado, ele disse que foi como convidado, como amigo, e que ele não participou da elaboração do plano. E também ele evitou falar com a imprensa para poder não abrir essas possibilidades, né, esses questionamentos. A questão é que o senador Eduardo Braga, ele não esteve no lançamento da pré-candidatura do prefeito de Manaus, Davi Almeida, ao governo do estado do Amazonas. Ou seja, ainda muita coisa vai rolar e com certeza o prefeito deve ter se manifestado, né, Nathalie? Kennedy Paes, ele se manifestou sim, isso porque o prefeito, logo minutinhos depois desse lançamento do livro, né, do projeto de campanha do senador Omar Aziz, pré-candidato ao governo do Amazonas, o prefeito foi até ao Grupo Norte de Comunicação e em durante entrevista ao canal NC TV News, né, ali num bate-papo com o jornalista Cleiton Pascarelli, ele foi questionado sobre esse ponto de ter prevaricado ali e o prefeito não gostou nada desse questionamento. Inclusive eu separei o trechinho aí dessa resposta do prefeito de Manaus, Davi Almeida. Vamos conferir. Não, quem prevaricou foi ele que me mostrou a operação. Ele falou isso? Foi. Agora eu vou pra cima dele. Quem prevaricou foi ele que estava com a operação, ele que me mostrou, ele que me encaminhou pro meu celular. Ele se comprometeu agora. Eu quero saber de onde ele conseguiu essa operação, de onde ele conseguiu. Eu vou tomar providências com relação a isso. E agora, Nathalie, mudando agora de assunto, você vai continuar nesse papo ou não? Pode mudar. Posso seguir? Pode seguir. Então, beleza. Vamos mudar de assunto agora, porque a Polícia Federal, ela enviou ao Supremo Tribunal Federal, o STF, o pedido de quebra de sigilo envolvendo pagamentos que teriam ali como destinatário o Lulinha, também conhecido como o filho do rapaz. Como é que está esse clima político lá em Brasília com tudo isso, Nath? Eu vi que ontem deu confusão, porradaria, não tá dos melhores, né? É um assunto muito polêmico, né, Kennedy Paes, já que a partir do momento que a Polícia Federal faz um pedido aí ao STF para quebrar sigilo bancário do filho do presidente do Brasil, né, produz ali automaticamente um desgaste político imediato em Brasília, né, e muitas vezes, né, pode afetar até aquela narrativa de que o governo tem interferência direta ali dentro do STF, já que agora a gente está falando do filho mais velho do presidente do Brasil. Mas mesmo sem acusação formal, o avanço dessa investigação é usado, né, muito, até mesmo pela oposição, para questionar o discurso ali de combate à corrupção e cobrar explicações realmente do Planalto. Esse caso ganha uma repercussão ainda maior por envolver o filho do presidente Lula e, por outro lado, o governo já destaca que essa investigação acontece dentro de instituições com atuação dentro da Polícia Federal, com a supervisão do STF, reforçando o argumento de que não existe nenhuma interferência política nesse caso, Kennedy Paes. O impacto político final vai depender aí do resultado da quebra de sigilo, né? E se for efetivamente comprovado aí tudo isso pela investigação, e a gente torce aí por notícias positivas nos próximos dias, Kennedy. Agora, continuando falando ainda de política nacional, porque hoje teve mais uma pesquisa divulgada, eu tô falando aí da Paraná Pesquisa, que mostrou um empate técnico entre o atual presidente Lula e o opositor aí, o Flávio Bolsonaro, num possível segundo turno agora em 2026. Que leitura política, que cenário é esse, Kennedy? Então, Nathalie, com certeza o capital político de Lula, ele vem perdendo algumas intenções de votos nessas últimas pesquisas. Não é de hoje. Tem perdido algumas porcentagens e isso daí tem acabado prejudicado ele, porque na contramão, Flávio Bolsonaro, ao invés de perder, ele tem ganhado capital político ao longo desses últimos períodos. A gente tem essa última pesquisa da Paraná Pesquisas, que com certeza mexe com o tabuleiro político desse ano. O levantamento mostra os dois que são os favoritos, o presidente Lula e também o senador Flávio Bolsonaro. Eles estão tecnicamente empatados na disputa pelo Planalto. Primeiro, a gente tem um cenário ali do primeiro turno, onde Lula ele aparece com 39,6% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro ele aparece com 35,3%.
13,3%. Ou seja, é aquele cenário, Nathalie, em que todos estão naquela mesma contagem. E aí existe um outro cenário também onde o Lula ele marca 40,5 pontos e Flávio Bolsonaro marca 36,6 pontos. E aí os demais candidatos eles ficam bem mais atrás, mas não deixam de acabar tomando alguma parte daquele eleitorado, né? Todos eles ficaram abaixo dos 10% e a disputa na prática se concentra em o presidente Lula e também no Flávio Bolsonaro. Mas como a gente já tem as informações, Nath, como você já adiantou, pela primeira vez agora nós temos um empate técnico, mas numericamente falando, Nathalie, nós temos a visão do senador Flávio Bolsonaro numericamente à frente do presidente Lula. Você que nos acompanha pelo YouTube vai poder visualizar esse cenário da pesquisa Paraná Pesquisas, onde dá para nós visualizarmos aqui os números. O senador Flávio Bolsonaro aparece nesse segundo turno com 44,4% das intenções de voto e o presidente Lula fica com 43,8% das intenções de votos. Ou seja, temos um número aí que é bastante acirrado, mas numericamente Flávio passa à frente. Em um outro dado também que mostra, na hipótese em que se fosse um segundo turno envolvendo Lula e Ratinho Júnior, teríamos ali a porcentagem de Lula de 43,6%, enquanto que Ratinho Júnior ficaria com 39,7%. Agora, outro dado também chama a atenção. A gente vai colocar agora na tela a imagem 2 para você que nos acompanha pelo YouTube, sobre dados, Nathalie, de pessoas que afirmaram a respeito se acreditavam que seria viável ou não a reeleição de Lula. E na intenção dessas pessoas, pelo levantamento de mais de 2.000 pessoas, foi registrado, Nathalie, que mais de 51% não concordam que o presidente Lula ele seja reeleito. E aí outros que querem que ele seja reeleito é de pelo menos 45,3% das intenções de votos. E aquelas pessoas que não sabem dizer, não sabem opinar, não quiseram opinar, representaram 3,8% dessa quantidade de pessoas entrevistadas. Mais de 2.000 pessoas entre 22 e 25 anos, Nath. Você está ouvindo 18 horas. Secretários e gestores se reuniram na manhã desta sexta-feira para poder alinhar prioridades estratégicas e definir os rumos do próximo ciclo da gestão de 2026. Esse encontro apresentou um balanço das principais estratégias dos últimos anos e estabeleceu novas diretrizes. A convenção foi aberta pelo prefeito Davi Almeida no novo hotel em Manaus. O repórter André Meirelles acompanhou tudo e traz pra gente os detalhes. Manaus passa a usar inteligência artificial para monitorar metas e indicadores na capital amazonense. A nova ferramenta tecnológica passa a integrar o sistema de acompanhamento dos resultados da prefeitura. Esse anúncio foi feito pelo prefeito Davi Almeida durante a Convenção de Metas 2026 que aconteceu no Distrito Industrial 1, na Zona Sul de Manaus. Essa primeira reunião de 2026 com secretários, subsecretários e gestores da prefeitura, ela vai agregar a inteligência artificial aos nossos processos administrativos para que os nossos planejamentos, as nossas metas e os nossos resultados possam ser cobrados de uma melhor maneira, de uma maneira mais efetiva. O prefeito também destacou que desde 2021 a gestão adota reuniões mensais com os secretários para avaliar os resultados. Os resultados são cobrados mensalmente. Não é à toa que a gente sai de 5.000 vagas em creche para 14.000 vagas em creche. Não é à toa que a Prefeitura de Manaus saiu de 6.000 vagas em escolas de tempo integral para 22.000 escolas de tempo integral. Não é à toa que a Prefeitura de Manaus, que não tinha nenhum guarda armado, saiu de 0 guarda armado para mais de 500 guardas armados agora, e a nossa meta é alcançar 1.000 guardas armados. Não se chega, por exemplo, ao resultado no saneamento básico, onde nós tínhamos 16% de saneamento básico em 2021 e a gente finalizou 2025 com 39%. Não se sai de 47% de cobertura de atenção primária na cidade de Manaus para 92% de atenção primária, cobertura, por acaso. Tudo isso é fruto de planejamento. E a Convenção de Metas desse ano focou em mostrar resultados, a tecnologia e também eficiência na prestação de serviços em Manaus. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas.
Previsão do tempo. E agora vamos saber a previsão do tempo com Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Muito boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. A sexta em Manaus seguiu quente, úmida e com o céu tomado por muitas nuvens, criando aquele clima típico da capital amazonense. A noite chega mantendo o mesmo padrão. Céu majoritariamente nublado, ar pesado e abafado e uma chance de 19% de chuva, o que significa possibilidade de chuvas rápidas e isoladas. E agora vamos para a previsão do tempo para o fim de semana, 28 de fevereiro e 1º de março, sábado e domingo. Segundo o Clima Tempo, o sábado começa com sol abrindo espaço entre nuvens, altas temperaturas e sem sinal de chuva durante o dia. Quando a noite chega, o céu continua limpo, clima estável e sem previsão de chuva para a noite do nosso sábado. O resumo do termômetro. A temperatura varia entre mínima de 24 e máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar fica em torno de 64 a 97%. Agora o domingo. O domingo será marcado por muito sol, calor forte e apenas uma leve possibilidade de chuva ao longo do dia. E quando a noite chega, o clima continua firme, agradável, com aquele ventinho leve e também com baixa ou quase nula chance de chuva. Resumo do termômetro. A temperatura nesse domingo varia entre mínima de 25 e máxima de 33 graus. 18 horas. Trânsito. 18 horas e 42 minutinhos. Vamos saber, Kenedson Paes, agora como é que está a volta para casa mais uma vez com ele, André Meirelles, que está nas ruas aqui da nossa capital com o carro do 18 horas. André, a gente começou o programa dizendo que o trânsito estava bastante agitado. Já deu uma aliviada? O motorista já pode começar a repensar as suas rotas ou não? Ainda não, o trânsito continua carregado. Olha, o trânsito está carregado na Avenida Brasil, nas proximidades do conjunto A, no cruzamento também com a Avenida Coronel Teixeira, que segue aí com fluxo intenso e lentidão. Esse trecho fica próximo às obras do viaduto Passarão, que é um dos projetos que promete desafogar o trânsito nessa região. E a situação continua com forte retenção na Avenida Brasil, no trecho que segue até as proximidades da Prefeitura de Manaus. Há uma grande quantidade de veículos ali na via e o fluxo permanece intenso nesse local. Então, quem ainda vai passar pela Avenida Brasil no sentido bairro, pode pegar aí uma rota alternativa para fugir aí desse engarrafamento. Volto com vocês. 18 horas. Entrevista do dia. E seguimos aqui no 18 horas, gente, falando de saúde mental feminina. Março se aproxima e o mês da mulher ele vai muito além do 8 de março. É o momento de poder olhar com seriedade para a realidade das mulheres, Nathalie. Kenedson Paes, eu costumo dizer que o Dia da Mulher é todos os dias precisamos ser amadas, valorizadas e por trás de tantas conquistas que ainda existem, a gente ainda tem aqueles desafios, Kenedson Paes. Dupla jornada, tem mulher até que tem tripla, né? Uma jornada ainda mais pesada, pressões sociais, cobranças diárias e cuidar da saúde mental. Vale a pena a gente reforçar aqui no programa que não é luxo, é necessidade, principalmente para nós mulheres. Com certeza, Nathalie Moraes, é sobre esse cuidado que a gente conversa agora com a iniciativa, Nathalie. A gente fala agora sobre a iniciativa voltada exclusivamente para mulheres. A nossa convidada de hoje é a psicóloga e terapeuta Carolina Omena. Muito boa noite para você, minha amiga, seja bem-vinda. Conta pra gente como foi a ideia de poder criar esse grupo de atendimento só para mulheres. Fala pra gente. Oi, gente, boa noite. Então, essa iniciativa ela surgiu de uma conversa super informal, como acontece praticamente tudo. Estávamos em uma reunião, eu e uma colega psicóloga, e aí surgiu aquela velha questão, mês das mulheres, o que a gente pode fazer, qual pode ser a nossa contribuição. E aí chegamos a um seguinte consenso. O mês de março, apesar de ser da mulher, todos os dias são os dias das mulheres. Então a gente quis fazer algo que fosse para o mês inteiro, não só em um único dia. E que alcançasse realmente, pensando nessas mulheres que não têm condições, que não têm acesso, que não podem se locomover. E aí lembramos de uma ferramenta que é maravilhosa, que são os grupos terapêuticos, né? Não só com uma psicóloga, mas diversas mulheres ali compartilhando suas experiências, falando sobre suas dificuldades, né? E aí decidimos fazer esses grupos terapêuticos com a intenção de captar e ajudar
a gente vai definir alguns temas e aí a partir disso a gente vai dar início. A partir dessa semana, inclusive segunda-feira, a gente já vai estar começando, a partir de amanhã a gente vai estar iniciando oficialmente o projeto, né? Carol, deixa eu te perguntar, né? Quando a gente fala de cuidar da saúde mental, fazer terapia, pagar um psicólogo, todo mundo pensa, meu Deus, é muito caro, não tenho condições, não dá pra fazer isso. E não é bem assim. Esses grupos realmente servem para flexibilizar, para tirar, desmistificar aquela, não é um valor absurdo para você fazer terapia. Que tipo de assunto? Como é feito todo esse trabalho e abordagem? Terapia é para todo mundo? A terapia, ela é para todo mundo, né? E os grupos terapêuticos, eles são uma ótima ferramenta, principalmente para alguns assuntos. Nesse caso, ele é interessante porque traz a questão social, traz a questão socioeconômica, né? Vai trazer demandas mais similares, vai consumir menos tempo dos profissionais, das pessoas que estão participando. Porque a realidade é a seguinte, a psicologia, ela ainda é vista como uma forma muito elitizada, mas a realidade é que a psicologia, ela não é elite, ela não é para elite, ela é para todos. Só que existe ainda essa dificuldade das pessoas terem acesso. Então, faz parte também da nossa intenção colocar esse projeto na voz de todo mundo. Todo mundo tem que saber, porque muitos profissionais fazem esse tipo de ação, só que a gente não fica sabendo, né? Infelizmente, essa questão da divulgação, ela é mínima. Sim. Ainda bem que você está tendo a oportunidade de poder divulgar um trabalho tão bonito como esse, porque realmente muitas mulheres, algumas delas até têm um certo preconceito, outras não vão porque não têm condições financeiras para poder custear um tratamento que não é só uma vez, né? São várias vezes que a pessoa vai. É o momento dela de poder extravasar, relaxar, falar tudo aquilo que ela sente. E só queria te fazer mais um detalhe, trazer um contexto atual, porque o nosso estado ele tem um dos índices elevados em relação à vigilância, à violência contra a mulher. E aí, como que a gente pode abordar esse assunto de uma maneira responsável, sem causar tanto sofrimento? Porque a mulher já passa por tanta coisa, né? E estar numa relação dessa que envolve, às vezes, violência, é algo degradante para essa mulher, né? Com certeza. Sim. A gente, inclusive, vai ter um grupo específico para isso, né? Com a intenção principal de acolher, né? Eu, por experiência, já trabalhei com muitas mulheres que sofreram violências, tanto familiares, né, quanto de cônjuges, de irmãos, vizinhos. E é uma situação muito delicada. Mas, por experiência também, eu digo que muitas das vezes o que elas mais precisam é só do acolhimento. Elas precisam falar, elas precisam se perceber de novo, né? Porque para chegar em um momento de violência dentro de um relacionamento, dentro de qualquer relacionamento, na verdade, existe um longo caminho, né? Então, o maior problema é que essas mulheres não se percebem, né? Infelizmente, elas já se veem naquela situação final. Mas é algo que a gente pode trabalhar, que é muito legal, inclusive, que a nossa intenção é trazer esse acolhimento e para que elas percebam que, apesar da situação ser muito dolorosa, né, elas têm esse suporte, inclusive elas são esse suporte. Mesmo estando em sofrimento, elas ainda podem ajudar outras mulheres também a superar. Agora, com certeza, existem mulheres ouvindo a gente agora aqui no rádio, às vezes podem estar no Uber, podem estar indo para a faculdade e talvez algumas delas estejam passando por isso nesse momento. Se identifiquem com essa situação, com esse cenário. Qual conselho você daria nesse momento? Quais são as palavras que poderia dar um pouco mais de conforto para elas? Seria esperança? Olha, eu costumo dizer que tudo é uma questão de acolhimento e suporte. Hoje, nós mulheres vivemos constantemente uma pressão, não só da sociedade, mas nós mesmos colocamos essa pressão em cima da gente. Não nos damos o direito de sofrer, né? Não nos damos o direito de ter um momento de reconhecer as nossas fraquezas. Porque, assim, não existe fraqueza. O fato de você se reconhecer uma fraqueza, um defeito, na verdade é um ato de coragem, porque você está se dispondo a mudar. Então, o meu conselho é esse: não tenham vergonha, não fiquem receosas, não fiquem nervosas. Procurem alguém que você possa ter essa identificação. Eu recebo muitas mensagens no Instagram, por exemplo, e basta uma conversa, basta uma palavra de apoio. Então, às vezes você não tem um amigo ou alguém próximo, mas você pode achar alguém.
Às vezes, até só trazendo um pouco mais de contexto, porque às vezes o amigo, é super legal você trocar uma ideia com seu amigo, falar e tal. Só que, geralmente, quando são assuntos um pouco mais delicados, como é o caso de violência contra a mulher, às vezes pode ser um abuso, esses assuntos um pouco mais delicados, com certeza, falando com o profissional, existe aquela segurança maior da responsabilidade do profissional com você, existe aquela abertura maior de você falar para aquela pessoa e aquilo não se espalhar pela sociedade. Então, com certeza, o profissional é o mais adequado, né? Sim, com certeza. O profissional, ele é sempre a melhor opção, porque não é só a questão da pessoa desabafar, né? Não é só o falar, mas realmente tratar. Porque a violência, ela causa traumas, ela causa angústias, causa cicatrizes que nós, como mulheres, vamos levar para a vida inteira e que afeta vários âmbitos da nossa vida. Então, o profissional, ele sempre vai ser a melhor opção. Mas, caso não tenha um profissional ali, é sempre bom ter alguém. Sim, com certeza. Carol, pra quem tá ouvindo aqui, a gente às 18 horas agora, tá sintonizado na Rádio Mix, se interessou, quer participar desses grupos terapêuticos para mulheres, como é que funciona? Existe algum custo? Como é que é feita a inscrição? Tem que procurar a Carolina Almena nas redes sociais? Como é que faz? Então, o ideal é me procurar nas redes sociais, Carolina Almena. Hoje mesmo, inclusive... Já deixa o endereço direitinho, Carol. Isso. @Carolina Almena. Podem me seguir lá. Hoje mesmo eu vou soltar as informações, né? Com tudo certinho descrito. Vou colocar o número de telefone. E aí o que vai acontecer? Vão enviar a pessoa, no caso a mulher, que estiver interessada, ela vai entrar em contato. Eu vou disponibilizar os grupos, porque... Infelizmente, eu não tenho como aceitar uma mulher participando de 3 grupos, né? Porque acaba tirando a vez de uma outra mulher. Então, a gente vai ter esse cuidado, né? Na hora de selecionar. Infelizmente, a gente não vai poder aceitar muitas mulheres também. Então, cada grupo, ele vai ter ali 10 mulheres, né? Então, a nossa intenção é fazer 4 grupos. A gente está se preparando ali para tentar encaixar mais alguns, porque a gente já está vendo, assim, que a procura, ela tá bem grande. E com relação ao custo, a gente teve que colocar, né, um valor, mas é um valor bem mais acessível. É um valor que vai entrar realmente só a questão do custo que a gente vai ter. O nosso trabalho, ele vai ser feito ali de forma praticamente voluntária, né? E esses grupos, eles vão acontecer uma vez por semana, durante 1 hora. Eles vão ser feitos de forma online. Durante todo mês de março? Todo mês de março. Então, assim... Um exemplo, né? Vai ser toda segunda-feira, às 14, 15, 16 e 17 horas, vai ter um grupo. Cada um com uma temática diferente. Então, Carol, só pra gente encerrar, as pessoas podem acompanhar o seu trabalho e ter mais informações sobre esse projeto, esses grupos terapêuticos através das redes sociais? Com certeza, as redes sociais. O meu telefone, inclusive, de contato tá na bio do meu Instagram. Eu sempre me coloco à disposição. Eu sempre falo, entre em contato, não tenham vergonha de mandar mensagem, independente do horário. Às vezes a gente não pode responder na hora, mas a gente sempre responde. O meu trabalho, ele é realmente o de servir. E eu me disponho aqui para isso. Muito obrigado, viu, Carol? Muito boa noite para você. Conversamos agora com a psicóloga e terapeuta Carolina Almena. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Você está ouvindo 18 horas. E ainda há pouco, gente, a gente estava falando sobre a situação de mulher. Infelizmente, a gente tem que falar de um caso bárbaro que ganhou muita repercussão nas redes sociais daqui da nossa cidade de Manaus. Imagens fortes mostram um momento em que acontece um atropelamento seguido de agressão que terminou, infelizmente, na morte de uma jovem de 20 anos. A vítima foi identificada como Cibele Félix Lima e ela foi perseguida e atingida por um carro em alta velocidade. Tudo isso aconteceu na zona sul de Manaus. Segundo a Polícia Civil, o crime foi intencional. Inclusive, a Polícia Civil já tem a identificação desse suspeito e está sendo procurado. O repórter André Meirelles acompanha esse caso e tem mais detalhes. Mais uma vez, boa noite, André. As câmeras de segurança registraram o momento em que um carro preto surge em alta velocidade em uma rua no bairro Petrópolis, na madrugada do dia 14 de fevereiro. Cibele Félix de Lima, de 20 anos, é atingida e arremessada a vários metros. Depois do impacto, o motorista desce do veículo e ainda dá 2 chutes na jovem, que já estava caída no chão. Em seguida, ele foge.
Cibele foi socorrida e levada para uma unidade hospitalar na Zona Leste, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a Polícia Civil, o atropelamento foi intencional e ocorreu depois de uma discussão durante uma festa. O principal suspeito é Luciano Vieira Gonçalves, de 33 anos. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros divulgou a imagem dele e informou que o homem está sendo procurado. O delegado Paulo Mavinier usou as redes sociais para divulgar os canais oficiais da Polícia Civil. O Luciano tem passagem pela polícia e está foragido, se escondendo como um rato. Mas acaba aqui. Se você sabe onde ele está, denuncie agora. Liga no 181, 190 ou 197. Sigilo total, sem medo. Não se cale, denuncie esse assassino. Manaus não pode tolerar impunidade. Então tá aí, informações podem ser repassadas pelos números 197 da Polícia Civil ou 181 da Secretaria de Segurança Pública. A identidade do denunciante vai ser preservada. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas e 56 minutinhos. Kennedy Sampaio sextou e a temporada bovina já começou com uma agenda cultural bem movimentada aqui na nossa capital. Papel e caneta na mão para anotar as dicas da Vanessa Lima, porque sabe hoje tem hashtag Toadas. Vanessa, e essa é uma das principais dicas para abrir o fim de semana? É isso mesmo? Conta tudo pra gente. Chegou o tão aguardado fim de semana e a temporada cultural de 2026 está com força total na nossa agenda. Começando pela temporada bovina, que chegou com tudo. Hoje, o Largo São Sebastião vai ser tomado pela tradição com o projeto cultural Toadas, que comemora 10 anos de dedicação às histórias e canções dos bois Garantido e Caprichoso. É aquele encontro que faz todo mundo cantar junto. A entrada é gratuita, então é só chegar. E o sábado também vem animado. A partir das 4 da tarde, o estacionamento do restaurante Belle Époque na Rua Acre vira palco da primeira edição do bloco Somebody Love. São várias atrações que misturam samba raiz, axé, ritmos carnavalescos e batidas eletrônicas numa festa que promete. Os ingressos estão à venda no site shotgun.com. Seguindo o embalo, a partir das 5 da tarde, o clima de verão invade a Casa Raiol com o evento Coisa Nossa Bloquinho de Verão, com o show do cantor Gamadinho e várias atrações que garantem aquele clima de praia em plena capital amazonense. Os ingressos estão disponíveis no site baladaep.com. Já à noite, o clima de Parintins continua no Vasco Vasques com o tradicional Povo Festeiro 2026, organizado pelo Blog Azul do Boi Caprichoso. A partir das 7 da noite, o público celebra o início da temporada bovina com a presença dos itens oficiais do Caprichoso. É a galera azul e branca chamando toda a sua torcida pra brincar de boi. Os ingressos estão à venda no site shoppingingressos.com. E para fechar o sábado com chave de ouro e muita irreverência, o bloco da Chora Cachorro realiza a sua 3ª edição no Do Passado Bar. É aquele bloco com muita música, animação, perfeito para quem quer estender a folia até o último minuto. Agora é só escolher, galera, porque animação tem de sobra nesse fim de semana. Volto com vocês. 18 horas. Trânsito. Vamos saber mais uma vez como é que tá a volta pra casa, saber se o trânsito aliviou ou não. André Meirelles conta tudo. Boa noite mais uma vez a todos que nos acompanham. Olha só, para quem vai de Ipiranga, Flores ali, proximidade Carrefour de Flores, também do Ipaã, tem sim trânsito A gente vai voltar porque estamos tendo um pouquinho de probleminha no áudio do André Meirelles, mas ele estava falando sobre aquele trânsito bem na frente do Carrefour de Flores, gente. Tá um pouco mais carregado, já quase chegando da Avenida Torquato Tapajós, também na Avenida de Djalma Batista o trânsito segue bastante congestionado ali pela via, e nas demais outras vias paralelas a gente consegue ter um trânsito fluindo um pouco melhor. Nathalie. 19 horas em ponto, vamos agora direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
E a Justiça Federal restabeleceu a licença para a pavimentação da BR-319. O governo federal informou que a Advocacia Geral da União conseguiu restabelecer a licença prévia emitida pelo IBAMA para obras na estrada, exatamente entre os quilômetros 250 e 656, o chamado meião, onde não há asfalto. O desembargador federal João Carlos Maier, ele destacou que a obra é um empreendimento de grande relevância socioeconômica. A decisão enfatiza as consequências da suspensão, incluindo o investimento de 257 milhões de reais já realizados no licenciamento. O custo anual de cerca de 30 milhões de reais para a manutenção do trecho não pavimentado. Claro, também os impactos na mobilidade e no desenvolvimento regional e acesso da população do Amazonas a serviços essenciais. A decisão final, no final de contas, permite a continuidade do processo de licenciamento ambiental para o asfaltamento da BR-319 e garante também a continuidade de política pública estruturante voltada à infraestrutura de transportes e à integração nacional da região amazônica. Um grande suspiro para a população do Amazonas e de Roraima, que tanto reivindica a recuperação da BR-319. 18 horas. 7:01, bora, Kennedson Paes. Bom fim de semana pra você, muito boa noite. Muito boa noite, Nathalie Moraes. Boa noite a você que nos acompanhou até aqui. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais do @18horasnews. Tamo junto, ótimo final de semana. Você ouviu 18 horas.